o que é a emergência hipertensiva, né? Por definição, é um paciente que apresenta uma crise hipertensiva, uma hipertensão acentuada, né? E uma lesão de órgão-alvo. O pessoal considera bastante a pressão, coloca um valor definido, né? E o valor que a literatura traz atualmente é um valor de pressão sistólica maior ou igual a 180 e diastólica maior ou igual a 120. Então a gente tem esses valores aqui, né, de PA, que eles definem mais ou menos uma emergência hipertensiva. Só que associado a isso aqui tem que haver lesão de órgão-alvo. Tem que haver lesão de órgão-alvo. Sim, se vocês escutarem alguns latidos por aí, são os meus dogs que mais ou menos nessa hora eles começam a brincar. Mas já acaba. Então, tem que ter a lesão de órgão-alvo. E que órgão-alvo a gente vai ter lesão? O que é que a gente vai ter de lesão que a gente considera como lesão de órgão-alvo, né? O que é que vai acontecer? A gente pode ter sistema nervoso central, coração, pulmão, rins. Isso aí vai definir lesões de órgão-alvo. Então, é o paciente que tem encefalopatia hipertensiva, é o paciente que tem um AVC, é um paciente que tem um infarto, uma dissecção de aorta, um paciente que tem alguma outra cardiopatia, né? O paciente que tem um edema agudo de pulmão, o paciente que apresenta uma lesão renal aguda associada a uma crise hipertensiva. Então, isso aí que a gente vai chamar de lesão de órgão-alvo. Vou até desenhar aqui para ficar mais didático. Então, a gente pode ter sistema nervoso central, a gente pode ter coração, tem um coração anatômico aqui, a gente pode ter pulmão, né? E a gente pode ter rim. Então, esses são os locais onde a gente pode ter lesão de órgão-alvo. Beleza? E aí, essa lesão, ela pode ser, como eu disse, AVC, encefalopatia, infarto, edema agudo de pulmão. Eu vou tratar especificamente aqui sobre encefalopatia e o edema agudo de pulmão. O edema agudo de pulmão termina sendo a emergência hipertensiva mais comum que você vai encontrar, a grande maioria das vezes. Seguida do edema agudo de pulmão, a gente vai ter síndrome coronariana. Mas sobre síndrome coronariana, a gente vai ter uma live específica, então eu não vou trazer detalhes aqui específicos sobre síndrome coronariana. O AVC vai ser também é uma aula que a gente dá à parte, então não está nessa série de lives que a gente vai fazer, mas também ficaria muito extenso. Então é isso aí que eu vou falar, o resto eu vou dar uma pincelada para a gente ficar presente, ficar ciente que pode acontecer. Então, a gente tem uma pressão alta com a lesão de órgão-alvo, a gente chama de emergência hipertensiva. A gente pode ter uma emergência hipertensiva sem essa pressão aqui? Pode. Só checar uma coisa aqui, peraí. Bom, voltando, a gente pode ter uma lesão de órgão-alvo sem essa pressão estar tão alta assim, uma pressão menor do que 180 por 120? Pode. A gente pode sim ter uma emergência hipertensiva no paciente que não tem uma pressão de 180 por 120. Então, apesar de existir esse valor para você decorar, você não deve ficar aí preso a esse número, né? O paciente ele pode ter uma pressão de 170 por 100 e está infartando, ou 170 por 100 está tendo um AVC, o paciente fazendo um edema agudo de pulmão com 160 por 110, por exemplo, ele pode estar fazendo edema agudo de pulmão. Então, ele vai ter uma emergência hipertensiva, você vai precisar conduzir ele como emergência hipertensiva. E aí, por que isso acontece? Por que a gente tem a emergência hipertensiva? Eu vou falar um pouquinho sobre a fisiopatologia, né? Então, quando a gente tem essa pressão aqui aumentada, o que é que vai fazer? A gente vai ter um estímulo, né? Vai levar uma lesão endotelial. Esse aumento da
da resistência vascular, né, por qualquer que seja o motivo, né, geralmente existe algum gatilho. Esse gatilho leva ao aumento pressórico, um estresse, algum fator estressor do seu organismo leva ao aumento pressórico, que aí vai fazer com que haja lesão endotelial. Essa lesão endotelial, ela vai poder, por exemplo, fazer uma lesão endotelial no coração, na coronária, no sistema nervoso central. Então, essa lesão endotelial, ela vai fazer com que haja liberação de citocina inflamatória, então a gente vai ter um quadro inflamatório. A gente vai ter também liberação de catecolamina. E a gente tem também uma coisa que acontece, que é a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por que isso acontece? Quando a gente tem um aumento da resistência vascular sistêmica, então os vasos periféricos eles ficam muito rígidos, assim, né? A gente tem uma resistência muito grande. Então, esse aumento de resistência vascular sistêmica faz com que chegue menos sangue em órgãos nobres, dentre eles o rim. Então, quando chega menos sangue no rim, o que é que acontece? Ele entende o quê? Está chegando menos volume de sangue, então significa dizer que eu estou hipovolêmico. Então, é isso que o rim entende. Não necessariamente não é isso que está acontecendo, mas é isso que ele entende. Então, chega menos sangue lá, chega menos volume de sangue para ser filtrado, e ele entende o quê? Eu preciso fazer vasoconstricção para compensar essa hipovolemia, entre aspas, tá? Porque o paciente não está hipovolêmico, e eu preciso reter líquido e sódio. Então eu ativo o sistema renina-angiotensina-aldosterona, faço retenção de sódio e água para tentar compensar uma vasoconstricção. E isso aí faz com que o paciente aumente a volemia e, consequentemente, ainda piore da hipertensão. Então é uma perda da função regulatória aí que o paciente vai apresentar por uma elevação exacerbada da pressão. Liberação de catecolamina também vai estimular isso aí, vai estimular a vasoconstricção, tudo isso. Então acontece uma cascata de eventos que fazem com que o paciente mantenha essa pressão aí sustentada. E aí, nesse meio do caminho, com essa lesão endotelial, ele vai fazer lesão de órgão-alvo. Beleza? Então, isso aí é mais ou menos o racional do que acontece no paciente com emergência hipertensiva, tá? E aí, por exemplo, se você tem um paciente com a pressão alterada e ele não tem lesão de órgão-alvo, eu falei que ele pode ter lesão de órgão-alvo e vai acontecer toda essa cascata de eventos aqui e ele pode não ter necessariamente uma pressão tão alta. E se for o contrário, o paciente não tem lesão de órgão-alvo, mas ele tem essa pressão alterada. Como é que eu chamo isso aqui? Eu chamo de urgência hipertensiva. Urgência hipertensiva. Esse termo, ele atualmente é meio controverso. Por quê? Porque, na verdade, o paciente com urgência hipertensiva, ele não tem muita coisa não, para falar a verdade. Ele tem uma pressão desregulada, mas ele necessariamente não tem uma alteração que você precise tratar. A gente tem estudos aí que mostram que o paciente que tem uma pressão alterada, sem lesão de órgão-alvo, que você trata ele na emergência, não tem diferença no longo prazo para controle pressórico, mortalidade, internamento hospitalar. Então, o paciente que chegou lá para você com 190%, mas ele não está sentindo absolutamente nada, e você trata ele, não faz diferença. Se chegou 2 pacientes na mesma hora, 190%, sem nenhum sintoma, mesmas comorbidades, você tratou um e você não tratou o outro, na hora ali, a única diferença é que o que você tratou vai passar mais tempo na emergência e o que você não tratou, ele vai para casa mais cedo. Mas, no longo prazo, os 2 pacientes não vai ter diferença no desfecho. Um paciente não vai internar mais do que o outro, um paciente não vai morrer mais do que o outro, e aí você, por causa disso, não precisa necessariamente tratar o paciente com uma urgência hipertensiva.
Essa definição aí talvez nos próximos anos aí caia por terra e não seja nem chamada assim de urgência hipertensiva, considerando essa situação em que você não precisa tratar o paciente, que o paciente ele não tem uma piora do desfecho, que o paciente você tratar ele só vai gastar mais, onerar mais o serviço, manter ele mais tempo na emergência. Então eu termino considerando até como uma pseudocrise aqui, né? É um paciente que às vezes não tem diagnóstico, é um paciente que não está tratando direito, é um paciente que você tem que orientar ele quanto ao manejo da hipertensão, da hipertensão crônica, né? Ele não está apresentando um quadro agudo ou descompensação aguda. Então, com esse paciente aqui de urgência hipertensiva, que é alteração pressórica, sem lesão de órgão-alvo, pode ficar tranquilo, não precisa medicar ele na emergência, beleza? Então vamos lá, passar para o próximo passo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os quadros específicos. Vamos falar agora sobre a encefalopatia hipertensiva. Se alguém que estiver acompanhando tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, beleza? Estou vendo aqui o chat do Instagram, estou vendo o chat também aqui no YouTube, então se quiser perguntar alguma coisa, pode mandar a pergunta que eu respondo. Então, vamos lá. O que é encefalopatia hipertensiva? É um quadro que vai ter alteração, o paciente vai ter uma alteração neurológica associado a uma crise hipertensiva, a uma pressão elevada, né? Assim, 180 por 120, mas assim, não necessariamente esses valores aí na prática, no dia a dia, eles vão acontecer desse jeito. E aí, o que é que o paciente pode apresentar? Ele vai apresentar sintomas de edema cerebral. Ele vai ter cefaleia, ele vai ter náusea, pode ter vômito, ele pode ter sonolência, ele pode apresentar crise convulsiva, ele pode estar torporoso, ele pode chegar comatoso. Então, esse paciente aí, ele vai ter alterações que acontecem por causa do edema cerebral e uma crise hipertensiva. Esse diagnóstico ele é de exclusão, beleza? Então, se você estiver diante de um paciente com sintomas neurológicos, o paciente tem alguma alteração do sistema nervoso central, mas uma alteração pressórica, você não vai poder chegar e dizer, isso é encefalopatia hipertensiva. Você primeiro precisa excluir outras causas. Que outras causas são essas? A gente tem, de certa forma, um sinal focal, né? O paciente que tem sonolência, rebaixamento de nível de consciência, o paciente que apresentou crise convulsiva, náusea, vômito, cefaleia, a gente termina tendo no caso, uma cefaleia com algum sinal de alarme, né? Tem uma alteração de sinal vital, tudo isso. Então, a gente tem que excluir que a gente está tendo um AVE. Então, esse AVE pode ser isquêmico ou hemorrágico, a gente tem que excluir se esse paciente tem um acidente vascular encefálico. A gente precisa excluir também quadros infecciosos, né? É muito mais comum o paciente ter uma infecção que leva a alguma alteração de sensório do que o paciente ter uma encefalopatia hipertensiva. A gente tem que excluir também alguma lesão, né? Lesão do sistema nervoso central. O paciente tem alguma neoplasia, tem alguma alteração desse tipo. E a gente precisa também excluir distúrbios hidroeletrolíticos. Beleza? Então, nesse paciente especificamente, com encefalopatia hipertensiva, você vai precisar pedir uma TC de crânio. Com a TC de crânio, você vai excluir essas possibilidades, vai te ajudar a ver isso aí. A distúrbio eletrolítico vai ser mais nos exames laboratoriais, infecção também vai terminar sendo mais nos exames laboratoriais. Mas você vai precisar pedir uma imagem, uma TC de crânio para avaliar. Além de você excluir essas possibilidades diagnósticas, a imagem ela vai também te mostrar que o paciente tem edema cerebral. Então é necessário que o paciente tenha edema cerebral para que você diga que esse paciente tem uma encefalopatia hipertensiva. Beleza? Um dado bem interessante aqui com relação à encefalopatia hipertensiva é que quando a gente trata
o paciente melhora rápido. E como é que é o tratamento? A gente vai baixar a pressão média desse paciente mais ou menos 10 a 15% na primeira hora. E nas demais horas, né, a gente vai baixar mais 10 a 15% nas demais 23 horas, totalizando mais ou menos 25% de queda da PAM em 24 horas. Não precisa ser agressivo, aliás, não deve ser agressivo, porque a gente pode ter prejuízos aí na perfusão cerebral. O que é que acontece aqui no paciente que tem encefalopatia hipertensiva? A gente tem um mecanismo de compensação da pressão de perfusão cerebral que ele está relacionado à pressão arterial da gente. Vou tentar desenhar aqui a curva. Vamos ver se vai rolar o desenho. Então a gente tem aqui a pressão de perfusão cerebral e a gente tem aqui a PA do paciente. Então a PAM aqui para ficar mais direitinho. Então quando a gente tem um paciente normotenso, um paciente que não tem hipertensão, a gente tem uma curva mais ou menos assim. Ou seja, com pressões muito baixas a perfusão é muito baixa, com uma pressão mais alta ele consegue segurar, mas chega um limiar que existe um aumento da pressão intracraniana. Quando a gente tem um paciente hipertenso, que é essa linha rosa aqui, essa linha caminha um pouquinho para a direita, né? Para a direita de quem está vendo de frente, né? Para a esquerda de quem está assistindo. Então, ela caminha um pouquinho mais para frente, porque ele tem uma compensação por essa hipertensão crônica. E aí, mas ainda assim, acontece que quando o paciente tem uma pressão muito elevada, né? E aí aqui eu vou colocar mais ou menos aqui de PAS 180, né? Para respeitar aqueles valores que a gente falou no começo. Então, ele termina tendo um aumento da perfusão muito grande e isso vai fazer lesão endotelial, e essa lesão endotelial vai fazer extravasamento de líquido e vai causar o edema cerebral. Então, é esse mais ou menos o mecanismo fisiopatológico que acontece na encefalopatia hipertensiva. Então, o paciente que tem uma alteração de sensório, alteração visual, né, náusea, vômito, cefaleia, associada a uma crise hipertensiva, ficar presente aí para esse diagnóstico. E se você conseguir excluir tudo, o paciente não tem mais outra coisa, né, você vai fazer o diagnóstico de encefalopatia hipertensiva e vai tratar com essas metas pressóricas. Como é que você vai tratar? Eu vou falar mais na frente, porque termina sendo antihipertensivos EV, e aí você termina usando os mesmos para todas as patologias, ou quase igual, né? Para todas as patologias. Interessante destacar aqui que eu falei de quadro infeccioso e distúrbio hidroeletrolítico. Então isso aqui faz me lembrar de uma coisa que eu devia ter falado no começo, mas é a questão de quais exames você vai ter que pedir no paciente com emergência hipertensiva. Vou voltar aqui para poder ficar nessa folhinha inicial. Então, quais exames você vai pedir no paciente com emergência hipertensiva? Você precisa pedir um hemograma. Por quê? Nesse hemograma você vai ver se o paciente tem um quadro infeccioso que está levando à descompensação que o paciente está apresentando. Uma alteração de sensório, né? Um paciente com sinal focal, um paciente com dor torácica, um paciente com dispneia. Então a gente pode ter um quadro infeccioso que está levando a isso aí. O hemograma vai te ajudar. A gente vai precisar também um ionograma, né? Sódio, cloro, potássio. A gente vai precisar ver se o paciente tem algum distúrbio eletrolítico que está levando à alteração que ele está apresentando. O paciente que está apresentando taquicardia, dor torácica, ou então bradicardia. O paciente está alguma alteração eletrocardiográfica. O paciente que tem alguma alteração de nível de consciência. A gente vai ter o ionograma para ajudar. Função renal também, né? Ureia e creatinina. A gente precisa ver a função renal desse paciente. Esse paciente ele está tendo alguma lesão renal aguda, o paciente que já tem uma DRC e piorou, e aí isso aí justifica o quadro, né? O paciente que tem uma DRC
não tem um controle pressórico bom e está fazendo hipertensão. Então, isso aí você precisa avaliar, até para você definir bem a terapêutica dele, né? Um paciente vai precisar de terapia de substituição renal, né? Então, você precisa ver como é que é a função renal desse paciente até para te ajudar a definir a condução. Outro exame que a gente vai precisar e que vai ajudar é um sumário de urina, né? O sumário de urina vai te ajudar ali, apresentando se o paciente apresenta proteinúria, se o paciente apresenta hematúria, se o paciente tem alguma coisa que chama atenção e que te ajuda na propedêutica e na definição do que é que está acontecendo de fato com esse paciente. A história clínica vai ajudar bastante, mas esses exames complementares são uma base, né? Por quê? Por que base? Porque existem alguns outros exames que vão ser de queixas específicas. Por exemplo, paciente com dor torácica, você vai precisar pedir uma troponina. Você precisa excluir que esse paciente está infartando, ele tem um episódio de dor torácica. Paciente com dispneia, um BNP ou um NT-proBNP também, você vai precisar, se tiver disponível, solicitar para que fique mais claro e mais bem definido que esse paciente está apresentando uma dispneia de causa cardíaca, né? Se o paciente está tendo uma dispneia com BNP baixo, então as chances dessa dispneia estar relacionada a um aumento do estiramento cardíaco, né? Uma descompensação cardíaca, cai bastante, né? Se ele estiver bem alto, reforça bem o seu diagnóstico, beleza? Então, assim, exame de imagem também, né? Exames de imagem também, que eu já falei aqui com relação à tomografia. Então, você vai terminar solicitando exames direcionados para a queixa do paciente. Se é uma queixa do sistema nervoso central, a tomografia de crânio, se estiver disponível a ressonância também vai te ajudar bastante. Se é uma queixa respiratória, uma queixa torácica, um raio-x de tórax é rápido, você consegue ver bastante coisa e te ajuda a definir se o paciente está tendo uma pneumonia, se existe consolidação, se o paciente está congesto, tem aumento de área cardíaca. Isso aí você consegue ver bem no raio-x. Se tiver disponível e souber usar, um ultrassom também vai te ajudar a ver o pulmão e ver se tem derrame, se tem congestão. Então, tem algumas coisas aí de exames de imagem que a gente consegue lançar a mão que te ajudam na avaliação desse paciente aí já no primeiro momento. Então, aqui a encefalopatia hipertensiva, né? A gente já conversou um pouquinho sobre ela. Vamos falar agora sobre o edema agudo de pulmão. O que é o edema agudo de pulmão? Por definição, o edema agudo de pulmão é um paciente que é congesto, congestão pulmonar, né? Com uma crise hipertensiva e insuficiência respiratória aguda. Então, esse paciente aqui, a gente chama que ele está tendo um edema agudo de pulmão. Beleza? Então, é isso que vai acontecer. O paciente que tem uma crise hipertensiva com uma congestão pulmonar e uma insuficiência respiratória aguda. Por que acontece isso? Quando a gente tem um coração que ele tem um ventrículo sofrido, né, um ventrículo esquerdo que tem uma fração de ejeção comprometida, que não consegue trabalhar contra uma resistência maior, ou então um paciente que tem um coração com a disfunção diastólica. Então a gente está pensando aqui no paciente provavelmente com IC, né? Então a gente tem uma descompensação cardíaca que a reserva funcional desse coração ela não é tão grande, então o coração do paciente não consegue dar mais quando precisa. E aí a gente tem um aumento pressórico, o que vai acontecer? Vai aumentar a resistência, o aumento pressórico é um aumento da resistência vascular periférica. E esse aumento da resistência vascular periférica no ventrículo sofrido vai levar a congestão. Por quê? Começa a haver um acúmulo de líquido no ventrículo, o ventrículo não consegue ejetar direito, ou então não consegue encher bem, porque ele tem uma disfunção diastólica, e aí ele não consegue colocar o sangue para frente, né, contra a resistência alta,
e começa a fazer acúmulo retrógrado. E termina que esse líquido acumula na vasculatura pulmonar. E aí, na hora que acumula na vasculatura pulmonar, o paciente também pode, essa congestão pode levar também a uma hipertensão. Por quê? Porque vai ter um aumento da volemia do paciente e vai fazer com que aumente a pressão. E o aumento da pressão aumenta a resistência vascular periférica, aumenta a pós-carga, que leva à congestão, e aí se torna um ciclo vicioso, né? Um ciclo ruim. E aí o paciente aumenta a pós-carga, aumenta a congestão, aumenta a pressão, aumenta a resistência vascular, aumenta a pós-carga, e isso aí vai piorando o quadro respiratório do paciente, piorando a congestão do paciente, e o paciente faz um edema agudo de pulmão com insuficiência respiratória aguda. Então é mais ou menos isso aí que vai acontecer no paciente com edema agudo de pulmão. E o que é que a gente vai fazer, né? Assim, não necessariamente, como eu disse, né? O paciente, particularmente o paciente com edema agudo de pulmão, nem sempre vai ter uma pressão tão elevada, né? Ele tem, geralmente, mas ele pode não ter uma pressão tão alta, às vezes, porque o coração é mais sofrido. Isso aqui é um AIC perfil B, né? Classicamente, não é o objetivo dessa live de hoje a gente falar sobre a insuficiência cardíaca, mas termina sendo um conhecimento aí que agrega pra gente. E aí, como é que a gente vai tratar esse quadro? Como é que vai ser o tratamento? A gente tem que atacar as causas, né? A gente tem que resolver as situações que estão levando a cascata de eventos que estão levando a edema agudo de pulmão. Então a gente precisa resolver a resistência vascular periférica aumentada e tentar diminuir a pós-carga desse coração, ou também diminuir a pré-carga, né? Se a gente está falando de um ventrículo que não dilata bem, que não tem uma diástole satisfatória, a gente pode também diminuir a pré-carga. Como é que a gente vai fazer isso? Antihipertensivo, EV. Então, primeiro item, né, uma das coisas que a gente pode fazer é o antihipertensivo. Um dos principais motivos do edema agudo de pulmão também é a congestão. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa tirar volume desse paciente. Esse paciente tem excesso de volume, ele tem um volume intravascular muito grande, né? Então o que a gente precisa fazer? Diurético, particularmente a furosemida. Então, dessa forma, a gente melhora a resistência vascular, a gente melhora a pré-carga, melhora a pós-carga, diminui a pressão, melhora a congestão. E existe uma outra coisa que a gente pode fazer que vai ter muito benefício, que é a VNI. Então, como é que a gente vai fazer a furosemida? Já eu falo dos antihipertensivos EV, porque eu vou falar os dois juntos, né? Que a gente tem particularmente tridil e niprid, então vou falar tudo de uma vez e aí eu falo num tópico só. Como é que a gente vai usar a furosemida? A gente tem duas formas de usar a furosemida. Se o paciente já faz uso ou se o paciente não faz uso. E você pode usar, mesmo que o paciente faça uso, essa segunda forma para o paciente que não usa furosemida. Como é que vai ser? Você pode usar no paciente que não faz uso de furosemida de 0,5 a 1 mg quilo dose. Beleza? Com um máximo de 240 mg dia. Então, você faz de 0,5 a 1 mg quilo dose nesse paciente. EV, lembrar que o ideal é que você faça a medicação venosa, por quê? Porque do mesmo jeito que o pulmão dele está congesto, a alça intestinal também está congesta. Então, a absorção da medicação VO não vai ser igual. A biodisponibilidade dessa medicação não vai ser igual. Então, faz a medicação EV para que você tenha um efeito ideal, né? Um efeito otimizado. Então, você vai fazer de 0,5 a 1 mg quilo dose. Por exemplo, paciente que tem em torno de 60 quilos, paciente que tem em torno de 80 quilos, você vai fazer de 3 a 4 ampolas, né? Pensando em mais ou menos 1 mg quilo dose, beleza? Pode fazer ali até um pouquinho mais, às vezes o paciente tolera um pouquinho mais, então faz
mais ou menos por aí. De 3 a 4 ampolas você vai estar cobrindo ali em torno de 1 miligrama quilo dose nos pacientes em torno de 60 a 80 quilos. Beleza? Essa é uma opção. E aí depois você pode até deixar mais, viu? Porque dos 240 miligramas dão 12 ampolas no dia. Então 12 ampolas no dia é um bocado de furosemida. Você pode botar 3 vezes no dia 4 ampolas. Então vê que o paciente tolera um bocado de diurético, né? Lógico que isso aqui vai ser independente do quadro clínico do paciente, do nível de congestão do paciente. Se o paciente não está tão congesto assim, você não precisa também empurrar 12 ampolas no paciente, porque você vai espoliar demais ele. A outra forma que você tem de fazer a furosemida é fazer de 1 a 2,5 vezes a dose habitual do paciente. O que é que significa isso? Um paciente toma furosemida 2 vezes no dia. Ele toma 2 vezes 40, dá 80 miligramas. E aí você quer fazer 2 vezes e meia essa dose. Eu vou transformar para ampola para facilitar a conta, mas uma ampola de 20 miligramas é equivalente a um comprimido de 40 miligramas. São doses equivalentes. Então, se ele usa 2 comprimidos por dia, e você quer dobrar essa dose, você pode fazer 4 ampolas, 2 vezes e meia. 4 dá 5 ampolas, né? Você faz 5 ampolas. Então, você pode fazer 5 ampolas de uma vez só nesse paciente já na primeira dose. Se ele faz 2 vezes no dia, por exemplo. Se ele faz uma vez no dia, você faz 2 ampolas e meia. E a conta é mais ou menos essa aí mesmo. Então, você pode fazer a furosemida dessa forma para compensar a congestão do paciente, tá? A furosemida ela tem uma ação bem rápida, né? Então, assim, em poucos minutos ela já começa a promover venodilatação, ela já começa a promover diurese e retirada desse excesso de volemia. Então, preferencialmente, a primeira coisa que você precisa fazer, pede para a enfermagem preparar as ampolas de furosemida, faz direto na veia do paciente, não precisa diluir, tá? Faz puro mesmo na veia, para que o paciente comece a apresentar uma melhora e você comece a compensar esse paciente antes de esperar montar um antihipertensivo venoso, porque vai precisar montar, vai precisar botar a bomba e tudo isso aí leva um certo tempo. A furosemida é bem mais ágil e rapidamente, em poucos minutos, o paciente já começa a apresentar melhora. Beleza? Outro ponto, VNI. A VNI é uma terapêutica excelente quando a gente está falando do paciente com edema agudo de pulmão cardiogênico. Então, ela diminui a quantidade de intubação, ela diminui a mortalidade dos pacientes. O NNT é bem assim considerável. A gente tem NNT de 14 para intubação e de 8 para óbito. Então, a cada 8 pacientes que você trata com VNI, com edema agudo de pulmão, você tirou ele do óbito, né? Ele deixa de morrer por causa da VNI. Então, vê que é uma terapia bem interessante para você fazer no paciente com edema agudo de pulmão. Qual o racional? Ela diminui a pré-carga, porque ela aumenta a pressão intratorácica, ela diminui a pré-carga e faz com que o coração trabalhe de forma mais efetiva, né? Particularmente quando a gente está falando de um paciente que tem disfunção diastólica, o coração do paciente enche mais tranquilo, né? Não tem aquele excesso de volume chegando e ele não consegue dilatar direito e aí faz um acúmulo retrógrado. Não, ele começa a ter uma acomodação melhor e ele termina diminuindo o trabalho. Você tem melhora de frequência cardíaca, você tem menos gasto energético e o coração sofre menos nesse contexto. Você também tem uma diminuição do acúmulo de líquido no alvéolo, porque a pressão positiva vai fazer com que o extravasamento de líquido seja menor, né? Mas isso aqui particularmente acontece no CPAP, beleza? Isso é um racional de que isso acontece, né? Particularmente acontece no CPAP, mas entre CPAP e BIPAP não tem tanta diferença não. As evidências, quando comparam CPAP e BIPAP, mostram que os resultados são favoráveis para as duas formas aí de VNI. Então, interessante você pedir para a pessoa montar a VNI para que o paciente tenha uma melhora clínica
satisfatória, né? Então, a gente vai ter diminuição da pré-carga, vai diminuir a quantidade de líquido no alvéolo, vai melhorar o trabalho cardíaco e isso aí vai ajudar o coração do paciente. E quais são os antipertensivos venosos que você vai fazer aí no paciente com edema agudo de pulmão? Vou tomar mais uma aguinha aqui, se alguém tiver uma dúvida, pode colocar aí nos comentários que eu estou vendo tudo. Quais são os antipertensivos venosos? A gente vai ter o nitroprusiato, que é o nipride, e a nitroglicerina, que é o tridil. Como é que eles são vasodilatadores, né? Tanto arteriais como venosos, e eles vão atuar fazendo vasodilatação e aí por isso diminui a resistência vascular periférica e diminui a pressão. Eles são nitratos, né? Então eles são classes de medicamentos parecidas. E como é que você vai usar o nitroprusiato? A ampola do nitroprusiato, do nipride, ela tem 50 mg em 2 ml. E ela só pode ser montada no soro glicosado. Se fizer em soro fisiológico, ele não funciona. Então, só pode no soro glicosado. Como é que você vai fazer? Você vai fazer uma ampola mais 248 ml de soro glicosado a 5%. Isso aqui vai dar uma concentração de 200 microgramas por ml. Por que é importante a gente saber disso aqui? Porque o nitroprusiato, o nipride, tem uma dose máxima. É uma dose bem exagerada, a dose máxima dele. Mas você vai iniciar, mais ou menos. Você vai iniciar de 0,25 a 0,5 micrograma quilo minuto, beleza? Essa vai ser a dose inicial, de 0,25 a 0,5 micrograma quilo minuto. E aí você pode aumentar aí essa dose até alguns valores mais tranquilos, que termina sendo uma dose bem alta. Mas se você, por exemplo, se a gente fizer uma continha, o paciente paciente em torno de 70 quilos, fazendo em ml hora, né, ele vai dar em torno de 1000, fazendo 0,25 a 0,5 vai dar em torno de 1000 microgramas. Então, 1000 microgramas é equivalente a 5 ml, né, que tem uma apresentação ali de 200 microgramas por ml, então vai dar mais ou menos 5 ml. Então, no geral, você começa ali com 5 ml hora para os pacientes, que vai dar uma média boa. E aí você vai poder titular, né? Assim, em poucos minutos do ajuste da medicação, você já tem um efeito e você vai titulando de acordo com a resposta da pressão do paciente. Lembrar da meta pressórica das que a gente falou, tanto do edema agudo de pulmão como da encefalopatia hipertensiva, é você baixar ali em torno de 10 a 15% na primeira hora e posteriormente você vai baixando mais. Então, evita baixar tudo de uma vez, tá? Já vi casos em que o paciente chegou com uma pressão elevada, não me recordo exatamente se o paciente tinha lesão de órgão-alvo ou não, foi logo quando eu me formei, logo no começo dos meus primeiros plantões, e aí o paciente chegou, eu lembro que era uma pressão bem exagerada, assim, 200 por 150, era algo bem aloprado, e o colega do plantão chegou e disse para mim, ó, o paciente chegou com 200, mas tá ali na vermelha, já coloquei ele no nipride, a pressão dele tá 12 por 8 já. O cara baixou a pressão do paciente assim, ó, de uma vez só. Como Deus existe, o paciente não teve nada, né? Então, graças a Deus o paciente não teve nada. Mas evita de fazer isso aí para não dar nenhuma bronca e você não ter
uma complicação, ficar aperreado aí porque você fez uma iatrogenia no paciente ou você sofrer até algum processo legal por causa disso. Então, vai devagar, beleza? Começa com uma dose pequena, começa com 5 ml hora. Se quiser ser mais conservador, começa com uma dosinha até menor. Calcula 0,25 pelo peso do paciente, né? Para fazer micrograma quilo minuto bem certinho e colocar a dose para o paciente não ficar com uma dose muito alta e baixar demais a pressão. O que a gente tem que ficar atento com relação ao nitrocruciato, né? Ao Unipride. Ele tem uma dose máxima. A dose máxima dele é de 8 a 10 micrograma quilo minuto. É uma dose bem significativa, tá? Então vê que você sai de 0,25 para 8 é muita coisa. Então você termina tendo uma margem boa, mas é importante ficar atento por quê? Porque quando a gente tem doses maior do que 2 micrograma quilo minuto por 24 a 48 horas, a gente tem um alto risco desse paciente apresentar uma complicação que é a intoxicação por cianeto. Esse paciente que faz um uso de Unipride prolongado, né, e que ele faz uma dose maior do que 2 microgramas quilo minuto por mais de 24 horas, 48 horas, ele pode apresentar intoxicação por cianeto, ele pode apresentar acidose lática, ele pode apresentar descompensação respiratória relacionado à lesão renal por causa de um efeito adverso do Unipride. Então, evita usar ele por tempo prolongado em dose muito alta. Outra particularidade do Unipride é que tem uma coisa que chama roubo de fluxo coronário. O que é isso? Quando a gente tem uma coronária vou jogar aqui em cima. Quando a gente tem uma coronária que ela começa a apresentar placa, ela começa a entupir, o que acontece? Existe liberação de óxido nítrico aqui nessa coronária para que compense essa obstrução parcial e a coronária aumente de diâmetro, beleza? Então a coronária vai obstruindo e vai tentando aumentar o diâmetro. Mas tem um limite até que esse diâmetro que ele aumente, né? Ele não vai aumentar indefinidamente. Mas existe a doença aqui e existe a coronária que está toda dilatada ao máximo que ela consegue. E aí o que acontece? Quando eu faço Unipride, eu vou dilatar a coronária boa, ela vai aumentar muito. E essa coronária aqui, que está sofrida e já aumentou tudo que ela podia aumentar, ela não consegue aumentar mais. Então, isso aqui, o fluxo desse aqui não muda, né? A resistência disso aqui não muda. A resistência, vou botar um Rzinho assim, nem sei se é essa letra de resistência na física. Mas aí essa aqui não muda e a resistência dessa aqui cai substancialmente. Então, o fluxo de sangue vai preferir passar aqui do que aqui. Então, a coronária já está sofrida, uma região que já está mal perfundida, ela não consegue dilatar mais a coronária, porque a resistência das outras coronárias diminuiu demais, e aí o fluxo passa todinho por aqui, para de passar por aqui, o paciente tem uma lesão miocárdica. Então, isso é o roubo de fluxo que pode acontecer com o Unipride, por ele ser um vasodilatador coronariano. Então, caso o paciente tenha DAC, não é legal você usar Unipride, beleza? Então, uma ampola em 248 ml de glicosado para fazer essa concentração de 200 microgramas por ml, vai fazer de 0,25 a 0,5 microgramas quilo por minuto, vai dar mais ou menos uns 5 ml hora para a maioria dos pacientes. Beleza? Ficar atento aí por doses acima de 2 microgramas quilo minuto e por mais de 24 a 48 horas por causa da intoxicação por cianeto e no paciente com DAC por causa do roubo de fluxo coronário. Beleza? Vamos passar agora para a gente ver Tridil, né? Que é a nitroglicerina.
A apresentação do Tridil é uma ampola com 5 mg por ml, numa ampola com 10 ml. Então a ampola tem 50 mg. Beleza? Como é que você vai montar? A lógica é similar, a diferença é que ele é muito mais venoso, dilatador venoso, do que o Nipride. Então, quando a gente está pensando ali em tentar diminuir a pré-carga do paciente, já termina sendo uma medicação muito boa para a gente fazer isso. Então, particularmente, eu gosto mais de usar Tridil nos pacientes que têm edema agudo de pulmão, porque eu reduzo pré-carga, eu não sei como é que é a coronária desse paciente, então eu não sei se ele tem DAC ou não, eu não sei se eu consigo, se eu vou estar piorando uma possível DAC desse paciente. Então, eu prefiro usar o Tridil, mas é uma opção pessoal. A evidência tanto para Tridil como para Nipride de resultado é similar. E aí como é que você vai montar o Tridil? Você vai fazer uma ampola em soro glicosado ou fisiológico, ou soro glicosado, isso aqui tanto faz. Lembrar que o Nipride só no glicosado, 240 ml. E aí isso aqui vai ser uma solução com concentração de 200 microgramas por ml. Beleza? Como é que você vai fazer, como é que você vai fazer a continha da dose, né? A dose inicial é de 5 microgramas minuto. E a dose máxima é 100 microgramas minuto. É uma dose bem exagerada de Tridil que a gente pode chegar no paciente. Então, 5 microgramas minuto vai dar ali mais ou menos uns 2 a 3 ml hora. Então, começa em torno disso aqui, 2 a 3 ml hora para o paciente, que vai ser suficiente. É um nitrato. Ele tem o risco de intoxicação por cianeto como o Nipride? Não tem. Então, é uma medicação mais tranquila para você usar. O que é que tem de diferente para a gente ficar ligado com o Tridil? Ele causa taquifilaxia. Então, o paciente que usa por muito tempo, o que acontece? Para de fazer efeito, né? Faz menos efeito do que no começo do quadro, né? Então, assim, termina sendo um dos efeitos adversos que a gente tem do Tridil, mas é uma medicação bem tranquila, bem de boa para estar usando no paciente, beleza? Se alguém botou alguma pergunta, aqui não tem nenhuma pergunta. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, era mais ou menos isso que eu queria falar aqui sobre esses quadros de emergência hipertensiva. A gente tem algumas outras emergências hipertensivas que eu terminei não abordando aqui, paciente com AVC. Então, já que eu estou falando de emergência hipertensiva, eu vou falar sobre a meta pressórica que a gente vai ter nesse paciente. Paciente com AVC, a gente tem algumas metas pressóricas, e isso vai depender muito do quadro clínico do paciente. Se é um AVC isquêmico, que você vai pensar em trombolizar esse paciente, a pressão dele tem que ficar menor ou igual a 185, né, por 110. Se é um paciente que você não vai trombolizar, você pode ser um pouco mais permissivo, né? Você vai fazer uma pressão menor ou igual a 220 por 110, tá? Então esse aqui é a meta pressórica no paciente com AVC. Quando a gente está falando de dissecção aguda de aorta, né, que é uma outra causa aí de emergência hipertensiva, a gente vai precisar baixar essa pressão ali, a sistólica dele, tem que ficar ali em torno de 100, 120, desde que não haja nenhum prejuízo hemodinâmico para o paciente, né? Então, o paciente com dissecção aguda de aorta, isso aqui a gente precisa baixar rápido e ser bem agressivo, para a gente não ter nenhuma complicação relacionada a essa pressão mais elevada, beleza? Nesses pacientes aí que eu comecei, paciente com edema agudo de pulmão, fiz medicação venosa, consegui controlar a pressão dele no primeiro dia, né? Cheguei no plantão seguinte, o paciente está lá, e o que eu vou fazer? Eu posso também associar medicações orais para esse paciente. Então,
Depois aí de você ter um controle pressórico, estabilizar o quadro do paciente para ele não estar mais congesto, mas ele está na medicação lá, eu posso associar medicações VO, vasodilatadoras, né? Por exemplo, a gente pode associar IECA, pode associar um BRA, pode associar um bloqueador de canal de cálcio. A gente vai ter algumas medicações vasodilatadoras, mas particularmente bloqueador de canal de cálcio, em contexto de paciente internado, de emergência. O paciente vai estar muito provavelmente na UTI, caso não tenha vaga ele vai estar na vermelha, né? Mas muito provavelmente na UTI. O bloqueador do canal de cálcio ele tem uma duração um pouco mais longa, então talvez não seja muito interessante. E a gente fazer um IECA, dose de ação mais curta, que você tem um manejo melhor da pressão desse paciente, para caso ele tenha uma hipotensão, você compensa naquele momento e espera o efeito da medicação acabar. Beleza? Era isso que eu queria conversar com vocês.